Vamos concluir o estudo da lição dessa semana, iniciando com uma frase da Sra. White, que está no livro Patriarcas e Profetas, na página 595. Aí ela diz o seguinte: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. Esse é o verdadeiro objetivo da educação cristã: restaurar o homem original como Deus o criou, semelhante a Deus, puro. E para isso, irmãos, é necessário que estes seres humanos, esses homens, tenham uma correta cosmovisão. Entendam perfeitamente o porquê desse mundo, a origem desse mundo, o destino desse mundo. Entendam o que ocorre nesse mundo segundo uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão fundamentada nas Escrituras Sagradas. Enxergar o mundo como a Bíblia ensina. Diferentemente de uma visão ateísta, irmãos, de uma visão que elimina a figura de Deus, a cosmovisão bíblica está fundamentada em vários princípios. O primeiro deles é que Deus existe. A Bíblia afirma que Deus existe e Deus criou esse mundo de uma maneira intencional. Disse Deus, façamos. Mas ainda, irmãos, esse Deus está acima da criação. Ele é acima da criação. E essa criação intencional do mundo e dos homens, façamos o homem à nossa imagem, dá uma dignidade ao ser humano que uma visão ateísta não consegue. Porque ela tem esta visão da criação intencional de Deus, ela é importante para dizer que o homem tem valor. Que o homem não é um acaso genético, não é um acaso biológico de milhões de anos, mas é uma intenção divina. Mas ainda, irmãos, aprendemos também nessa semana que o Senhor se envolve na história. O Senhor não foi o criador desse mundo e foi embora, deixou esse mundo aqui sozinho. Mas ele se envolve na história. E o verso áureo da nossa lição, o verso para memorizar, que está lá em Provérbios 15, 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Portanto, irmãos, o Senhor tem uma atenção para com esse mundo. O Senhor está olhando o que acontece nesse mundo. Mas aprendemos também, irmãos, nessa cosmovisão bíblica, que esse mundo, que os seres humanos escolheram afastar-se de Deus. E essa foi a queda de nossos primeiros pais, quando escolheram ouvir a Satanás e não ouvir a Deus. E então, o conflito entre o bem e o mal que havia se estabelecido no céu antes da criação dessa terra, o conflito entre o bem e o mal veio para essa terra e hoje nós vemos todas as desgraças e os problemas desta terra, as doenças, as mortes, por conta do conflito entre o bem e o mal. Mas também, irmãos, nós vemos na cosmovisão bíblica que esse conflito entre o bem e o mal já está vencido por conta da figura do nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, do plano da redenção. E nesse sentido, o Senhor Jesus Cristo é a centralidade da cosmovisão bíblica. Vimos lá em João, capítulo 1, que o Senhor Jesus Cristo é o Criador dessa terra, mas Ele também é o Salvador dessa terra. E Ele é o mantenedor dessa terra. Vimos também, irmãos, que Deus ama esse mundo. E São João 3, 16 e 17 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, irmãos, nosso Deus Criador, que criou a raça humana, a espécie humana, com uma intenção, ele continua com boas intenções para a espécie humana. Para quê? Salvar a humanidade.
Por conta disso, irmãos, nós devemos adorar ao Senhor Deus. E na primeira mensagem angélica, lá de Apocalipse 14, a gente vê: adorai aquele que fez o céu e a terra. E o anjo tinha um evangelho eterno, salvação e redenção. É isso que o Senhor provê para nós e é isso que a cosmovisão bíblica aponta. Um Deus onipotente, mas um Deus amoroso, um Deus que nos ama. E esse Deus, então, deu para nós códigos, leis, e a lei moral de Deus é para que a gente tenha um comportamento adequado conforme a cosmovisão bíblica. É para que a gente atenda aos desejos de Deus, porque eles são bons. Há um texto na Bíblia que diz assim: os seus mandamentos não são pesados. E esses mandamentos, irmãos, é um compromisso cristão. É um comportamento cristão. Nós cristãos devemos ser pautados por obedecer à lei de Deus. Não como um elemento de salvação, como já dissemos, mas como uma resposta, uma reciprocidade ao grande amor de Deus. Ao encerrar essa lição, irmãos, eu quero desejar a todos um feliz sábado. Mas antes de tudo, irmãos, eu quero desejar a todos uma feliz vida, sabendo que nós somos criados intencionalmente por Deus, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós e um Deus que nos salva. E nós não vamos amanhã poder nos encontrar na igreja, irmãos, mas nós vamos brevemente nos encontrar na igreja. Mas um dia, irmãos, por conta do plano de Deus, nós vamos nos encontrar eternamente. Primeiramente no céu, irmãos, e depois nesta terra renovada, para viver uma vida eterna e feliz conforme o plano de Deus. Que Deus então nos faça pessoas alegres, pessoas felizes, porque sabemos que não somos um acaso da natureza, não somos um acaso de milhões de anos, mas somos uma intenção de Deus, um propósito de Deus. Vivamos então assim, dessa maneira, e um feliz sábado para todos vocês.